Ele é um garoto que volta no tempo do colegial e se apaixona pela sua amiga. Eu sou o tio Rock. Deixe seu like e bora. Tudo começa com o nosso protagonista, que está entregando um currículo por todos os lados. Olhando pra frente, noto que Ike está tentando pular da ponte. Saio correndo e não deixo que isso aconteça. Mas ao se encontrar, ele explica que em momento algum tentou fazer isso. Kyoha pede desculpas, porque a cerimônia pareceu bem solitária. Ficou envergonhada e estava irritada com o fato de o único funcionário ter desaparecido num instante tão importante. Ela precisa de alguém que saiba dirigir, montar, editar vídeos e criar material para a internet. E que ainda tem certa experiência com ilustrações. Kyoha ergue a mão e diz que consegue fazer tudo aquilo que ela mencionou. No dia seguinte, ao chegar na empresa, percebe que a Suzy lhe deu um tapa no rosto. Acho que isso tudo não é real. Dentro da firma, ela se apresenta de forma mais adequada, como Eiko, gerente-chefe do 2º departamento de desenvolvimento. Eiko não tem muito tempo livre, então precisa explicar algumas coisas para o garoto. Ao levá-lo até a sala, vê que está só um pouco bagunçada por falta de limpeza. Mas aquilo é parte de um novo plano da empresa, que ela decidiu organizar em seções, dividindo os setores que estão no local. Ela passou a noite inteira nisso, até deu um trato no ambiente para ficar impecável. Então decidiu nomear e categorizar os arquivos com etiquetas simples, mas ainda assim não os ordenou de forma numérica. Escaneou todos os papéis que não precisavam ser guardados fisicamente e colocou os importantes em pastas que ficam na estante. Colou etiquetas nas estátuas de brinquedos e agora vem a surpresa. Ela acha que o resultado ficou até melhor do que o previsto. Já se passou um tempo e Kyoko está se ajustando muito bem ao novo trabalho. O garoto interage com todos com facilidade. Seu colega de time está sempre agradecendo por ele ajudar todo mundo. Em pouco tempo, Kyoko se tornou uma figura querida no local, sempre auxiliando os demais. Ao reencontrar Kyoko, ele está radiante por ter sido confundido com outro naquele dia. Ela lembra que naquela época estava preocupada, pois a empresa agora enfrenta vários problemas. A equipe está desenvolvendo jogos online. Eles são chamados de sugadores de verba. Por isso, vivem tentando boicotar os projetos. Mesmo sendo algo comemorativo, há muitos que não querem participar. Eiko quer que esse plano funcione, o chamado projeto da geração Platina. Kyoko agradece pela chance, dizendo que esse trabalho foi essencial e muito significativo. Ele é um grande entusiasta da cultura chinesa. Eiko responde que quanto mais eficiente ele for, melhor. Isso tudo está no contrato. Depois de 6 meses, pode haver uma efetivação, se Kadishira se esforçar. Ela sabe que ele sonha em conhecer os Platinas. As demais empresas estão bem confusas, pois o roteiro não é entregue há mais de um mês. Ninguém entende o que se passa com a gerente que anda saindo bastante. De repente, ela surge no escritório e informa que o projeto Platina será engavetado. 2 pessoas se revoltaram com isso, achando que todo o trabalho foi em vão. Isso era uma vitrine para um jogo online. Eiko sente muito, se tivesse tido mais voz na empresa, poderia ter ajudado. Naquela mesma noite na empresa, ele se irrita por isso ter acontecido de novo. Depois do incidente, toda a equipe foi dispensada e seu contrato foi encerrado. Deitado na cama, pensa apenas que deveria ter aceitado o curso no qual foi aprovado. Se dedicaria a um projeto, discutiria com os amigos, refaria tudo. Se tivesse conhecido o grupo Platina, criaria uma obra marcante, participaria de desafios com eles. Se sente frustrado sem entender por que está pensando nisso. Tudo isso já passou. Quando deita para dormir, é acordado pela irmã, sem entender o que ela pergunta e vestida com cosplay. Ela pede para ele parar de palhaçada, pois seu pai quer comemorar a entrada na faculdade. Com dúvidas, lembra que ontem estava feliz por ter passado na Universidade de Artes. Aquilo tudo faz 10 anos. Ao olhar o quarto, percebe que tudo sumiu. Checando o calendário, nota que voltou a 2006. Vem à mente que talvez não consiga retornar no tempo de novo, depois de ter voltado 10 anos. Ele entende que pode mudar o próprio destino. Em frente à universidade, não sabe como conseguiu voltar ao passado. O tempo da faculdade chegou. Antes de pensar sobre os mistérios, vai até o novo endereço. Precisa refletir sobre o que vai fazer no curso. Naquela época, escolheu o caminho convencional, ignorando seu potencial. Como resultado, acabou frustrado. Por isso voltou ao passado e optou pelo único caminho possível. Ao chegar em sua nova residência, vê que ninguém chegou ainda, mas lembra da promessa que fez ao pai. Pessoas que vivem sozinhas costumam comer mal, então precisa ingerir muitos alimentos fermentados, como laticínios e nato. Agora lembra que deveria ter comprado esses itens anos atrás. Ainda não acredita que virou aluno de artes, mas pensa que pode criar algo que rivalize com Chino, Kayagoe, Kiyoshi e Nanaka algum dia. Dormindo, retorna mentalmente à empresa, onde o presidente o acorda assustado por não ter finalizado o trabalho. É levado para o estúdio e precisa atuar, mas se sai muito mal. O diretor diz para fugir dos agiotas e o presidente grita para que enfrente o próprio destino. Correndo pela cena, ele parte em direção ao seu futuro, mas acaba sendo jogado de volta ao passado.
Ao acordar, vê que tem uma garota jovem deitada na cama com ele de forma suspeita. Ele não consegue acreditar e pensa que talvez seja algo que criou num jogo. Abrindo os olhos novamente, percebe que é real. Assustado, acaba batendo a cabeça. Ela se aproxima e encontra uma garrafa de orgulho. Bebe tudo, mas escorrega e cai por cima dele. Os outros moradores ficam preocupados e tentam entrar no quarto. Notam que os dois estão em uma situação constrangedora. E ela não entende o que aconteceu. Quando acorda, Shino está no quarto dele, ela confirma a história e seu futon ainda não chegou. Ela se apresenta, mas Nanako quer saber o que rolou na noite anterior. O garoto tenta explicar que foi tudo um grande mal-entendido. Nanako acha que ele é um pervertido e joga uma almofada na cabeça dele. Por fim, ele apresenta Shino. Foi assim que a vida deles começou. No segundo andar ficam Shino e Kyoa. Enquanto isso, no primeiro, Kyoa e Nanako. Eles se organizam para dividir as tarefas. Ele acha que tirou a sorte grande por ter duas garotas incríveis morando com ele. Indo para a universidade, Kyoa sente que terá uma grande sorte. Os dois entram no curso de artes. Antes mesmo de começar, muitos acham que a subida é árdua, então pensam em desistir. Dentro da sala, notam que há cerca de 100 calouros. Todos se espalham e ocupam seus assentos. Assim que senta, um aluno novo se apresenta como Hikawa, demonstrando grande empolgação por ter sido aceito na faculdade. De repente, entra a professora, cujo nome é Kano. Ela pergunta se alguém deseja se tornar diretor de cinema. Poucos levantam a mão. Em seguida, menciona animação, games, filmagem, captação, efeitos, montagem e várias outras coisas. Kyoa está muito empolgado com essa chance incrível que apareceu, mas algo chama a atenção. Ela informa que no ano anterior, 135 iniciaram artes visuais. Ao perguntar quantos concluíram, alguém arrisca 45, mas erra feio. Apenas 8 se formaram. Depois de expor o que virá pela frente, ele sente que seria mais simples, porém percebe que o ramo a escolher será bem complicado. Saindo da sala, esbarra em uma garota e reconhece Eiko, sua ex-chefe. Ao dizer isso em voz alta, ela responde que não está em nenhum grupo, e sai em silêncio. Correndo pelo pátio, ele fica animado ao pensar que o trio da platina pode estar naquela mesma sala. 2 semanas depois, começam as aulas práticas. Não é como gravar um filme de cinema de verdade, mas observam os projetos dos veteranos e absorvem o conhecimento da área. O pensamento dele é que há pouco tempo ainda estudava verbo to be, e agora vive algo além da imaginação, nem consegue descrever o que sente. Olhando ao lado, nota que Eiko já lidava com projetos desde muito jovem. Durante a aula, ele se questiona se um dia alcançará o nível da geração platina. Olhando ao redor, vê que os outros colegas levam tudo numa boa. Tio se sente motivado, pois não apareceu nenhuma fera de 7 cabeças como imaginava. Pensa que se todos fossem como a Eiko, já estaria desanimado. O professor questiona Tio sobre os 10 elementos essenciais de um bom filme. Ele lista 8 no quadro. Ainda faltam 2. Eiko completa com um conflito. Reclama do barulho, pois alguém roncava alto, dificultando o foco. O professor então chama Domiyoko para continuar. Observando o quadro, ele pensa que é perda de tempo, mas responde: falta o antagonista, o vilão do herói. O professor se surpreende com a resposta excelente, e o garoto percebe que não pode vacilar em nenhum momento ou não conseguirá se formar. Sentando com o grupo, Hanako elogia o garoto dizendo que foi incrível, mas ele só citou o que leu no material. Mesmo assim, todos acham que foi um desafio e tanto. Togamo se retira por terem outras matérias, e Ai fica com uma pulga atrás da orelha, quase não dá conta de acompanhar. Esse tempo todo pensou que os 10 anos dariam vantagem, que seria melhor que os outros alunos, que faria alguma diferença, mas algo vem à mente, falta o conhecimento básico dessa área. Algumas experiências não são suficientes para isso. Voltando à realidade, Shino nota que ele ficou sério do nada. Logo vem na mente de Kyoaki que Shino tá bem focada nas aulas de fotografia. Acha que ela tá animada para mexer com filmagem. Já Hikawa parece que entrou num clube e acha melhor que os dois também entrem em algum, por conta do monte de garotas empolgadas. Indo procurar um, acha que todos estão abandonados, mas é chamado por uns garotos que estão fazendo uma festa para os calouros. Ao chegar lá, todo mundo se diverte bastante. Quando vai perguntar para Shino o que ela quer fazer, ela tá dormindo no ombro dele. Carregando a mesa para casa, ela acorda assustada. Indo juntos, Shino acaba vendo no garoto uma pessoa mais madura e calma que muita gente de 20 anos. Ela pergunta no almoço no que ele estava pensando, ele diz que era nada. Fica bravo com ele mesmo e pensa que é bom desabafar às vezes. Quando viu o garoto na sala de aula, pensou que ele achava que não conseguiria fazer nada. Todo mundo naquela escola é especial, menos ele que não manja de nada. Fica se perguntando se é capaz de fazer algo. Acaba bem preocupado. Shino sente o mesmo. Não se acha capaz de nada. Ele consegue fazer afazeres com perfeição, mas ela nem isso. Pessoas que não conseguem fazer nada buscam algo para fazer. Até as que Kyoaki acha incríveis devem estar preocupadas também. Kiva enche os olhos de lágrimas, e Shino percebe e conforta o garoto. Ao chegar em casa, percebe que ninguém chegou ainda. Shino decide dormir enquanto Kyo assiste TV. Logo percebe que não entregou a bolsa dela. Indo entregar, vê que tá desenhando o mesmo personagem que Shino. Ela é a garota que ele admira. Logo percebe que é isso que Shino gostaria de fazer. Então precisa encontrar algo que goste. Os dias em casa estão ficando bem conturbados. Dividir uma casa com colegas nunca é fácil. De vez em quando alguém come a comida do outro. Nanako não tá mais aguentando a situação. Ao abrir a porta, não entende por que estão discutindo tanto, mas
mas logo todo mundo cala a boca. Ela percebe que tá com uma roupa provocante, dá um soco no estômago do garoto e sai correndo por ter saído apressada do quarto. Ele não entende por que apanhou sem fazer nada. Na escola, a professora pede que os alunos apresentem a filmagem. Vai ser mostrada para toda a universidade. O tema é tempo. Sozinho com Nanako guardando alimentos, ele pergunta o motivo de ela ter escolhido artes. Ela comenta que estava cansada da cidade natal, um lugar pequeno cercado por mar e algumas lojas. Pensava que o rio era o oceano, o medo de passar a vida na ilha a fez vir para a cidade, para descobrir o que gosta de fazer, e aí tenta realizar esse mesmo desejo. Ela acha que o garoto está organizando tudo errado. Ao ajudar, ela acaba encostando nele e ele fica bem envergonhado. Mesmo tendo voltado 10 anos no tempo, não queria que isso acabasse logo.